Avante palestinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, falar um pouquinho do jogo de ontem, né? O Palmeiras venceu o Flamengo por 1 a 0, mas o resultado não foi suficiente e o Palmeiras acabou sendo eliminado. O placar agregado aí ficou 2 a 1 pro Flamengo, né? Mas o que a gente pode tirar de bom dessa partida? Eu acho que talvez tenha sido o bom futebol praticado pelo Palmeiras, né? É claro que o Palmeiras foi eliminado pela péssima partida que fez no primeiro jogo, no caso lá no Maracanã, né? Se o Palmeiras não tivesse jogado da forma que jogou no Maracanã, se tivesse jogado de uma forma muito parecida que jogou ontem no Allianz, eu tenho certeza que poderia sair de lá com uma vitória ou até mesmo, aliás, com um empate ou até mesmo com uma vitória, né? Mas acabou perdendo por 2 a 0 e ali foi o crucial, né? Foi o jogo crucial que foi ali que o Palmeiras acabou sendo eliminado, não foi nesse jogo do Allianz, na verdade, foi nesse jogo lá no Maracanã. E o Palmeiras, de fato, naquele jogo não jogou bem. E, assim, sendo bem sincero, eu tava muito... Claro, eu tava confiante de uma possível virada do Palmeiras, mas eu tava um pouco receoso de como que o Palmeiras jogaria a partida, como que o Palmeiras iria encarar o jogo, né? Porque é um adversário difícil, um resultado difícil de reverter, né? Mas o Palmeiras se comportou muito bem durante os 90 minutos de jogo. O Palmeiras jogou muito bem, dominou a equipe do Flamengo, principalmente no começo do jogo. O Palmeiras pressionou muito a equipe do Flamengo, não à toa que abriu o placar logo no começo com o Vitor Reis, né? E poderia ter feito o segundo gol, na verdade chegou a fazer o segundo gol, né? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas acabou marcando impedimento. Enfim, o Palmeiras fez uma ótima partida, né? Tanto é que, quando acabou o jogo, o torcedor do Palmeiras aplaudiu o time porque reconheceu que o time fez uma boa partida. E era isso que o torcedor estava querendo. Porque já fazia tempo, uma sequência de jogos aí que o Palmeiras não jogava bem, né? Além dos resultados ruins, né? A questão não era apenas os resultados ruins que o Palmeiras estava tendo, as derrotas. Era também a questão do futebol praticado, que estava sendo um futebol muito ruim, né? E o Palmeiras contra o Flamengo conseguiu aí mostrar esse é o Palmeiras do Abel Ferreira que nós conhecemos. É da forma que jogou agora contra o Flamengo em casa, dessa forma. E eu espero de verdade que o Palmeiras consiga manter essa pegada pro resto da temporada, né? Principalmente na Libertadores. Tem um jogo agora já na próxima semana contra o Botafogo, né? O primeiro jogo das oitavas de final lá no Rio de Janeiro. E o Palmeiras tem que manter essa pegada, tem que jogar exatamente dessa forma. Porque se jogar dessa forma, consegue se classificar, né? E foi por muito pouco que o Palmeiras não conseguiu reverter esse resultado negativo contra o Flamengo. Mas a equipe jogou muito bem. Jogou muito bem. O Abel que entrou com um esquema de 3 zagueiros e, aliás, destacar mais uma vez o zagueiro Vitor Reis, que, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. Juntamente, olha só, na minha opinião, Vitor Reis, Caio Paulista e o Rony fizeram um ótimo jogo, né? O Caio Paulista já tinha feito um bom jogo contra o Flamengo, né? Tinha sido menos pior em campo, na verdade. E mais uma vez ele repete mais um ótimo jogo. E atualmente com a lesão do Piquerez, na minha visão, eu acho que hoje o Caio Paulista está numa melhor situação, né? O Vanderlan, infelizmente, caiu o ritmo, caiu a pegada, não está jogando tão bem. E eu acho que hoje o Caio Paulista é o titular da posição ali na lateral esquerda. É até engraçado dizer isso, né? Porque o Vanderlan era até então o reserva imediato do Piquerez, só que não tá jogando bem o Vanderlan e agora, na minha opinião, o Caio Paulista é o homem ali, o titular da lateral esquerda. Jogou muita bola, jogou muito bem mesmo. Assim como o Vitor Reis, que hoje, pra mim, tá jogando melhor do que o Murilo, tá jogando melhor que o Gustavo Gomes, por sinal. O Gustavo Gomes já tem uns jogos que ele não tá bem, né? O Murilo recentemente voltando de lesão. Mas na minha opinião também o Vitor Reis hoje é um cara que não tem como deixar no banco. Não tem como deixar no banco. A não ser que o Abel mantenha essa pegada de 3 zagueiros, acho que o Vitor Reis hoje é um cara que não tem como deixar ele no banco porque tá jogando muito bem também, né? E o Mike, infelizmente, que é, na minha opinião, lateral titular na parte direita ali, infelizmente se machucou novamente. Vamos ver, né? O Palmeiras que entrou com ele como titular, infelizmente se machucou e entrou o Marcos Rocha. Eu não confio muito no Marcos Rocha, eu não gosto muito do Marcos Rocha, eu prefiro o Mike, mas enfim. Mas, voltando ao jogo, foi um ótimo jogo do Palmeiras. Foi um ótimo jogo do Palmeiras. O Palmeiras não tomou sustos,
na verdade. O Flamengo não assustou o Flamengo não assustou o Palmeiras. Muito pelo contrário. O Palmeiras que assustou o Flamengo na maior parte do jogo, né? Mas infelizmente por um detalhe, que foi o detalhe do impedimento do segundo gol do Palmeiras, que assim, foi um impedimento milimétrico, né? Um impedimento que, na minha opinião, eles tinham que fazer alguma forma de mudar para não dar esse tipo de impedimento. Eu não sei se talvez aumentar a linha, alguma coisa tem que ser mudada, porque foi um lance muito parelho. Um lance muito parelho. E se eu não me engano, teve uma época que eles estavam querendo aumentar a linha para justamente parar com esses impedimentos milimétricos, né? Deixar a linha um pouco maior, né? Mas, enfim, né? Ainda não foi feito isso. E foi um impedimento, cara, complicado, porque tem que ver, né? O momento também que a bola sai do pé do Gabriel Menino, se é o frame exato, né? Enfim, todas essas coisas influenciam. E era o gol do Palmeiras para levar para os pênaltis, quem sabe, ou um gol que poderia depois o Palmeiras ter feito o terceiro gol. Enfim, não rolou. Não rolou, mas é aquela coisa, tem que mudar. De alguma forma tem que mudar, porque não dá para continuar dessa forma. Com esses impedimentos milimétricos e todas essas coisas assim que acontecem. E mais uma vez na Copa do Brasil. Mas enfim, passou. Passou, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar questionando agora, porque não vai adiantar muita coisa. E agora, falando um pouco também, destacar, né, a questão da expulsão do Abel. Cara, eu sinceramente não entendi muito bem a expulsão do Abel. Eu acho que não vejo motivo ali pra expulsão, apesar do gesto dele. Eu acho que não... Sei lá, eu não entendo ali como algo provocativo da parte dele em relação ao Daronco, né? O VAR entendeu que tinha sido um gesto obsceno, talvez pela falta marcada pelo Daronco. Enfim, eu não sei. Eu sinceramente não concordo muito com essa expulsão do Abel. Ele fez um vídeo depois pedindo desculpas e tudo mais, falando que vai se desculpar com a família, com as filhas, com os jogadores, enfim. Mas, sinceramente, eu não vejo todo esse alarde para ter expulsado o Abel. Mas, enfim, né? E falando nisso, teve muita reclamação, né, do João Martins na coletiva pós-jogo em relação ao Daronco. Reclamou quando ele descobriu que... Ele falou que quando descobriu que era o Daronco que ia apitar o jogo, ele ficou surpreso, ele reclamou com o Anderson Barros. Falou também... sobre o gol anulado, ele citou o primeiro gol anulado do Palmeiras, que foi um gol muito mal anulado, por sinal, mas ainda bem que tem o VAR para isso, né? A bandeirinha anulou muito feio o gol do Palmeiras, o primeiro gol, né? Enfim, e realmente assim, a arbitragem do Daronco é uma arbitragem complicada, né? Porque é um árbitro que fica picotando muito o jogo, às vezes marca umas faltinhas meio sem graças, né? A cera do time do Flamengo também, o goleiro na hora de bater o tiro de meta demorou demais, os jogadores do Flamengo toda hora caindo no chão. E enfim, o Daronco deixava isso acontecer, deixava isso rolar. E isso é ruim porque prejudica o andamento do jogo, ainda mais para um Palmeiras que estava precisando reverter o resultado e tudo mais. Então assim, é ruim, é complicado. E antigamente eu era um fã do Daronco, eu achava ele um dos melhores ou talvez um dos menos piores árbitros do Brasil. Mas está cada vez mais difícil defender a arbitragem do Daronco. Eu acho que o Daronco tem cada vez mais, sei lá, se perdido e não está vivendo um bom momento, né? Mas enfim, Palmeiras eliminado, agora pega o Flamengo de novo, né? Nesse final de semana pelo Brasileirão lá no Maracanã, no domingo. E semana que vem, como eu disse, já tem a Libertadores contra o Botafogo. E agora, cara, é focar na Libertadores, tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro e ir pra cima. Tem 2 campeonatos ainda pela frente. Eu tinha feito um vídeo aqui falando que esse mês seria um mês decisivo pro Palmeiras, e de fato é. E eu também comentei que era o seguinte, o que não pode é ser eliminado das 2 Copas, né? Já caiu na Copa do Brasil, não pode cair na Libertadores. Tinha que se classificar em uma ou em outra. Já que não foi na Copa do Brasil, que seja na Libertadores pelo menos. E é isso. E vamos ver o que vai acontecer. Agora o foco é no Campeonato Brasileiro, depois na Libertadores e dar continuidade na temporada e continuar jogando dessa forma. Jogar dessa forma,
Porque é dessa forma que o torcedor quer que o Palmeiras jogue, é dessa forma que o Palmeiras precisa jogar. E se jogar dessa forma na Libertadores, eu tenho muita certeza que consegue a classificação, né? O Botafogo foi eliminado também pelo Bahia. Enfim, é isso. Foco agora pro restante da temporada e vamos já pensar no duelo do Botafogo, né? Porque já no próximo final de semana, espero que o Palmeiras consiga fazer uma boa partida. Mas é isso, rapaziada. Falando um pouquinho do jogo de ontem. Vencemos, jogamos bem, mas infelizmente não foi o suficiente para se classificar. Mas é isso, um abraço. Falou.